Olá, estamos de volta com mais um Finanças em Pauta. O que a gente está sempre abordando para nossos ouvintes é exatamente a questão de como extrair informações das demonstrações financeiras ou demonstrações contábeis, como a gente mais utiliza na área contábil. Foi divulgado essa semana que passou o lucro trimestral da Petrobras. Então a gente começa a comparar também o que acontece no trimestre com a empresa como a Petrobras. Bom, se for essa comparação é feita com o mesmo período, digamos, foi divulgado o lucro do terceiro trimestre da empresa Petrobras do ano 2017. Para a gente comparar a evolução, a gente compara também os resultados ocorridos também no terceiro trimestre dos anos anteriores. E a gente verifica se tem alguma observação. Bom, conforme divulgado, a gente analisou os últimos 6 anos dos demonstrações contábeis divulgados do terceiro trimestre da Petrobras e encontramos assim, quanto é que a Petrobras vende, qual o seu volume de faturamento nesse trimestre. Bom, de 2012 até 2017, a Petrobras fatura algo em torno de 70 bilhões de reais nesse trimestre. Bom, em média 70 trilhões, então 70 bilhões, perdão, você observa que é em torno anualmente de 280 bilhões por ano o faturamento da empresa Petrobras. Bom, então o faturamento do último trimestre foi 71 bilhões e 800 milhões de reais. Os seus balanços consolidados, suas demonstrações contábeis consolidadas, quer dizer, todas as empresas do grupo Petrobras. O que significa esses 80 milhões? Alguém falou, poxa, o lucro da Petrobras? Quer dizer, depois de tirar todos os esforços da Petrobras em prol dessa receita, tirando todas as despesas, impostos, taxas, custos, a Petrobras ficou com 660 milhões de reais no terceiro trimestre de 2017, o que corresponde a algo em torno de 0,91%, quer dizer, quase um pouco menos de que 1% em relação ao total de faturamento. A gente pergunta, isso é bom ou é ruim? Bom, a gente tem que comparar isso ao longo do tempo ou comparar com outras empresas do mesmo ramo de atividade. Como a Petrobras ela é única aqui no Brasil, a gente deveria comparar esse resultado com as empresas petrolíferas do mundo inteiro. Não fizemos essa comparação, mas pelo menos a gente pode comparar a mesma empresa com ela mesma ao longo do tempo. Quer dizer, o que aconteceu em 2016, 2015, 2014 em relação a esse faturamento? Como eu falei no início, que a Petrobras fatura algo em torno de 70 bilhões por mês, ora, em 2012 foi 73 bilhões, em 2013 77 bilhões, 2014 88 bilhões, 2015 começou uma pequena acentuação, queda, 82 bilhões, 2016 70 bilhões e 2017 algo em torno de 71 bilhões. Então é uma curva que teve uma pequena seção e depois houve um pequeno decréscimo, mas manteve-se a média de 70 e poucos bilhões por trimestre, no terceiro trimestre de cada ano. E a sua lucratividade? Bom, se a lucratividade de 2016 foi de menos 23%, quer dizer, ela teve um prejuízo de 16 bilhões em 2016, e passando para ter um lucro de 660 milhões, foi um resultado que melhorou bastante. Saiu de um prejuízo em relação ao seu faturamento nesse trimestre, é um trimestre, significa indicador, não fechou o ano, mas é um indício. Então, houve melhora do resultado da Petrobras. Se eu comparar de anos anteriores, vamos supor, de 2012 até 2017, essa lucratividade em relação às suas vendas, o lucro líquido em relação ao seu faturamento bruto do grupo consolidado,
Em 2012 era de 7,64%. Positivo, né? Ela teve um faturamento de 109 bilhões e teve um lucro de 5,6 bilhões, o que dá 7,64%. Ao longo do tempo, em 2013, já foi para 4,56% de lucratividade no mesmo período de trimestre. Em 2014, lembramos que houve uma retração, houve mais faturamento, mas houve alguns problemas com a Petrobras. Ela teve um prejuízo de 5 bilhões, que corresponde a um prejuízo em relação às suas vendas de menos 6,7%. Em 2015, houve uma pequena redução das vendas, de 88 para 82 bilhões, e houve, digamos assim, manteve-se essa base de prejuízo em torno de 6% negativo. Mas em 2016, no mesmo trimestre, foi pior ainda para a Petrobras. Houve uma queda de 23% negativo, que é um prejuízo causado pela Petrobras, um faturamento de 70 bilhões no trimestre e um prejuízo de 16 bilhões nesse mesmo trimestre. Corresponde a quase um quinto de prejuízo em relação aos faturamentos totais. Mas, quando a gente observa esse item no último trimestre, encerrado 30 de setembro de 2017, o faturamento aumentou um pouquinho, 70 bilhões para 71 bilhões, e você tem um prejuízo que saiu de 16 bilhões para um lucro de 660 milhões, o que melhorou para 1% positivo, o que a gente pode dizer que a Petrobras, nesse indicador simples que a gente analisou aqui, poderá estar revertendo essa curva de resultado negativo para resultados positivos. Temos que acompanhar os indicadores ao longo do tempo, talvez seja uma reação do mercado, talvez o petróleo esteja recuperando seus preços e ninguém está deixando realmente de consumir energia, principalmente petróleo e gás. Agradeço a vocês, espero que com esse nossa pequena explanação, entendamos um pouco mais o que extrair informações das demonstrações contábeis. Muito obrigado e até a próxima edição de Finanças em Pauta.